Hoje, com certeza, através da palavra do altar, todos seremos libertos e curados, em nome de Jesus. Então, hoje nós vamos ler a segunda carta que Pedro escreveu. A primeira carta ele escreveu para que eles fossem vitoriosos sobre a perseguição que estava acontecendo em Roma. A segunda carta de Pedro, ele escreveu para que eles vencessem as armadilhas que Satanás estava colocando dentro da igreja. O ataque que Satanás estava fazendo dentro da igreja, ela era através de pessoas que estavam vindo e falando, Jesus não vai voltar. Olha só, não mudou nada. Então, quem eram as pessoas que iam nessa igreja? Eram pessoas que eram judeus e foram transformados e agora eram cristãos, né? Eles se converteram. E também tinha pessoas que eles eram idólatras e eles foram convertidos e acreditaram em Jesus Cristo. E essa carta de 2 Pedro, ele escreveu para os pagãos, aquelas pessoas que eles eram idólatras antes e se converteram ao cristianismo. Então, esses pagãos, eles já vinham de uma cultura pagã, de idolatria. Então, eles não sabiam, eles tinham esse problema espiritual e também o carnal, eles não conseguiam diferenciar, eles achavam que os problemas eram iguais, e começou a chegar pessoas falando, complicando muito mais ainda o entendimento deles. Essa palavra de Pedro, ele vem para que eles possam ser amadurecidos, né? Então, a palavra de hoje é torne-se um evangelista maduro. Então, as provações que vêm na nossa vida, a maioria, todas, é Deus que permite. As provações que vêm através de Satanás são muito, muito poucas. E existe um propósito para essas provações. É para que nós possamos nos tornar completos diante de Deus. Para nós amadurecermos. Através dessas provações, nós largamos a nossa vida antiga para sermos transformados numa vida nova. Porque nós fomos escolhidos por Deus como crianças, Ele nos adotou. Então, para nós, um problema não é um problema. Deus vai trazer a solução. É a resposta de Deus. Para nós tornarmos um evangelista maduro, nós precisamos realmente entender o que é a salvação, por que precisamos de Jesus Cristo. Pois
Nós acreditamos que Jesus Cristo é a solução para tudo, mas para algumas pessoas isso é muito extremo. Existem países que faz uma diferença entre pessoas que não acreditam em Cristo e pessoas que acreditam, mas isso é o extremo demais. Você pode ser salvo por qualquer religião, mas na verdade isso é um engano. Pois a verdadeira salvação é quando nós somos salvos de Satanás. Nós nascemos escravos dele. O ser humano, ele já nasce escravo de Satanás e ele tem um pecado original. Então, o destino dele é ir para o inferno. Então, aquele que resolve esses problemas é a verdadeira solução. E esse verdadeiro problema, em nenhuma religião pode te salvar, pode ter a solução para isso. Você pode acreditar em qualquer religião que você quiser. Se não existisse o inferno. Se não existisse pecado no humano, você poderia sim crer em qualquer religião. Mas somente uma pessoa que Deus escolheu, ou seja, o próprio Deus que consegue solucionar esse problema. E ele usou Jesus Cristo para isso. E ele veio há 2000 anos atrás. Ele morreu na cruz. Como uma prova de que ele era o Cristo, ele ressuscitou no terceiro dia. E ele nos salvou, ele nos libertou da escravidão de Satanás, do pecado e do inferno. Isso é uma graça de Deus. Isso é a salvação, isso é o Evangelho. Em 1 João 3,8, diz que aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Satanás faz a gente pecar para sermos escravos dele. Por exemplo, por que 90% dos indianos são hindus? Por que no Paquistão 90% são do islamismo? Por que a maioria dos japoneses acreditam no shintoísmo ou no budismo? E eles não sabem que eles estão pecando, adorando, fazendo idolatria. Eles nem sabem por que eles fazem isso, mas na verdade é porque eles são escravos de Satanás. Ele faz as pessoas pecarem. Satanás faz as pessoas pecarem. Então, ele não só faz as pessoas pecarem na idolatria, mas ele também faz as pessoas pecarem com coisas carnais. E nós acreditamos que Jesus é a solução. E todos esses pecados que Satanás fez a gente fazer, Jesus também nos perdoou dele. Em 1 Pedro 2:24, está escrito: Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados.
Ele, através da cruz, ele perdoou todos os nossos pecados. Ele perdoou todos os pecados que nós seguimos a influência de Satanás para fazer. E mesmo nos convertendo, às vezes nós fazemos coisas e ele também perdoou todas essas coisas. Ele nos libertou de toda maldição. Essa é a salvação que nós recebemos. Então, nós precisamos dessa convicção da salvação. A convicção de que eu fui salvo e eu sou filho de Deus. Jesus Cristo me salvou. E o padrão não é pelas suas obras, não é pelo que você fez, e sim é por Deus. Deus quis te salvar. É pela graça dele que nós somos salvos. E a vontade de Deus não é que apenas nos salvar, mas é que depois de nós sermos salvos, nós possamos ser fortalecidos em fé para fazer a vontade dele. E ter uma fé madura. Então, as pessoas dessa cidade, aonde Pedro escreveu essa carta, eles eram a maioria estrangeiros, eles tinham uma cultura totalmente diferente, e nós somos iguais. Nós nos tornamos filhos de Deus. Então, isso significa que agora o Espírito de Deus vive dentro de nós. E que nós somos um com Jesus Cristo. Existe uma bênção muito grande aqui da salvação nisso. Isso é a bênção de ser filho de Deus. A bênção de ser filho de Deus é que você se tornou o templo de Deus. Você é a igreja dele. Isso significa que você recebeu a vida eterna. Você é um com Jesus Cristo. E o tanto que você acredita nisso e desfruta disso, você vai sendo transformado. Então, aqui, Pedro, ele não só está falando do problema que está acontecendo, mas ele está ensinando como resolver esse problema. Vamos ver em 2 Pedro 1:3. Seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. No 4, dessa maneira, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo causada pela cobiça. Então, aqui, Pedro está falando que antes vocês tinham a natureza do diabo, mas agora vocês têm a natureza de Deus.
Então, a maior bênção aqui é que você recebeu Jesus e o Espírito Santo vive dentro de vocês. Então, você agora tem a natureza de Deus. Em Romanos 8, 28 está escrito: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E no 30, e aos que predestinou também chamou, aos que chamou também justificou, aos que justificou também glorificou. Então, no começo, nós já nascemos escravos de Satanás. Mas Deus, ele já é o princípio. Ele era o princípio já. O meio e o fim. Além de nós sermos salvos, ele nos torna irmãos de Jesus. E isso é uma bênção muito grande. Porque quando você é irmão de alguém, a sua personalidade se parece com aquela pessoa. Você é semelhante a ela. Então, além disso, ele derrama sobre nós a natureza dele. Então, a vida de Jesus é minha vida. O poder de Jesus é o meu poder. Ele fez com que a minha natureza se transformasse na natureza de Jesus. E enquanto você crê nisso, você vai sendo transformado. Dentro de mim agora vive o Espírito Santo de Deus. Ele mora dentro de mim. Por isso eu sou um com Jesus Cristo. Porque eu sou irmão dele. Antes, era impossível isso. Mas Deus fez com que isso acontecesse. No Velho Testamento está escrito que Deus salvou o povo de Israel do Egito. Libertou, e ele disse, eu sou santo, por isso vocês têm que ser santo. Sim, tem que ser santo, mas ninguém conseguiu ser santo ali. Independente de todas as coisas que eles viram, todas as bênçãos e milagres que Deus fez para eles. Deus estipulou mandamentos ali. E eles não respeitaram esses mandamentos. Por quê? Porque ainda, naquele momento, o Espírito Santo ainda não morava dentro do homem, mas através de Jesus Cristo. Através do que Jesus Cristo fez, hoje, o Espírito Santo de Deus vive dentro de nós. Então, ser santo é algo que somente Deus tem. O homem sozinho, ele não consegue, porque não é a natureza dele. Ser santo é uma natureza de Deus. Mas através de Jesus Cristo, nós podemos também.
No Antigo Testamento, mesmo que eles quisessem, eles não conseguiam ser. Então, nós, através da graça de Deus, nós recebemos o Espírito Santo de Deus, que vive dentro de nós. Então, em Zacarias 4:6, ele diz que não é pela força nem pela violência, mas pelo meu Espírito. Então, é pelo Espírito de Deus. Então, qual foi a salvação que nós recebemos? Nós recebemos que nós nos tornamos a morada do Espírito Santo de Deus. E a salvação que recebemos também foi que nós somos um com Cristo. Nós podemos desfrutar disso 24 horas da nossa vida. Em João 15:5, ele diz: eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Então, se você recebeu a natureza de Deus, com certeza você vai frutificar. E desfrutar disso 24 horas é a vida de fé. E quanto mais você escuta essa palavra, mais o Espírito Santo começa a trabalhar a favor, para realizar essa palavra em você. Por quê? Porque todas as coisas começaram através da palavra de Deus. Então, a palavra, ela tem poder para criar, para trazer a existência. No Antigo Testamento, não existia essa força do Espírito Santo. Ele não morava aqui. Mas hoje, todas as coisas que nós declaramos acontecem. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus vive dentro de nós. Em 2 Timóteo 3,16, está escrito: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Dentro de nós, temos o Espírito Santo. Então, através da palavra, ele trabalha. E também, os anjos trabalham a favor de nós. E quando nós declaramos, repreendemos Satanás, toda força maligna para vir atrapalhar o trabalho, ele sai. Então, que nós possamos crer nisso e desfrutar disso. Quanto mais nossa natureza se assemelha ao Espírito Santo, mais poder nós recebemos. Por exemplo, quando você peca muito, você não consegue ter essa natureza, porque, por exemplo, um estudante, se ele tem uma vida pecaminosa, ele não consegue desfrutar, crescer nos estudos. Então, eles fizeram uma pesquisa com alguns estudantes e pessoas que ficam o dia inteiro vendo o celular, que estudam com toda a força durante 2 horas,
a pontuação deles não aumentaram, mas eles fizeram também uma pesquisa de uma pessoa que não mexeu no celular nenhuma vez e estudou apenas 30 minutos, e essa pessoa, ela cresceu as notas dela. Então, a mesma coisa. Não tem como você ser desleixada e ter uma vida boa e ter notas boas na escola. Então, quem tem família, vem problemas. Então, Jesus diz para nós, Deus diz para nós sermos santos, ter uma natureza santa. E quando ele falava isso no Antigo Testamento, não acontecia. Eu não quero dizer que simplesmente de um dia para o outro você vai se tornar uma pessoa completamente santa. Mas, quanto mais você busca, você vai se transformando, se tornando em santo. E independente, não é porque nós somos santos que nós vamos ser salvos. Nós precisamos ser santos para que nós possamos fazer o evangelismo, levar o evangelismo para outras pessoas. Então, o terceiro, segunda vinda e evangelismo do Senhor. Deus nos chamou para nós evangelizarmos. Na igreja primitiva, nessa época aqui que Pedro escreveu, muitas pessoas já tinham começado a pensar que Jesus não vai mais voltar. Então, em 2 Pedro 3:8, está escrito: não se esqueçam disto, amados. Para o Senhor, um dia como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Ou seja, para Deus, o tempo dele e o nosso tempo é totalmente diferente. Então, para nós, um dia para Deus é como 1000 anos para nós. E aqui no 9 está escrito: o Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Ou seja, na igreja primitiva, eles perguntavam: por que Jesus não volta logo? Como estava demorando tanto, e eles pensaram: acho que não vai vir mais. Mas aí Pedro vem e fala para eles: não. Ainda existem muitas pessoas que precisam ser salvas antes de Jesus voltar. Porque Deus é paciente, ele é um Deus de amor. Ele tem dado esse tempo para que muitas pessoas sejam salvas. Mas quem vai evangelizar? Quem vai anunciar o evangelho? Através de nós. Essas coisas vão acontecer. Mas no momento, os filhos de Deus estão sem força, não são santos, por isso não está acontecendo o evangelismo. Então Deus fala: não, vão e evangelizem. E aquelas pessoas que estavam na igreja primitiva, elas eram estrangeiras, elas tinham a identidade de escravos. Então, eles
de escravos, eles se tornaram soldados. Eles foram libertos e se tornam soldados. Através da graça de Deus, de se converter, de escravos se tornam soldados. Mas não parou por aí. Eles foram crescendo muito mais. Mas até eles entenderem isso, demorou. No começo, eles pensavam, nós somos apenas escravos. Mas através das provações, eles vão amadurecendo e em um certo momento, eles são libertos desse pensamento e se tornam soldados. E começam a ter uma força, uma fé tão fortalecida que eles falam, vamos evangelizar a cúpula, vamos subir, vamos evangelizar os grandes. Então, eles começaram a fazer isso, mas aí as perseguições foram aumentando, e eles falaram, mas quem está fazendo a perseguição? Eram os oficiais. Então eles falaram, então vamos evangelizar os oficiais também. Talvez você pense, eu não sou nada. Não, isso é mentira. Você é o Filho de Deus. Dentro de você vive o Espírito Santo de Deus. Você é um com Jesus Cristo. Então, todo o poder de Jesus é seu. Por que será que Deus derramou sobre nós uma grande bênção como essa? Para que, através de nós, todas as pessoas do mundo possam escutar o Evangelho. Porque Deus, Ele tem a vontade de salvar todos. Porque Jesus só vai voltar quando todos escutarem a palavra dele, o Evangelho. Existem pessoas que podem se tornar nossos modelos. Em 1705, na Dinamarca, existiu Frederico II. Ele se tornou um rei da Dinamarca e ele entendia que ele se tornou rei para evangelizar, para falar, para anunciar o Evangelho. Mas a colônia que eles escravizavam, ela era totalmente hindu, eram indianos, né? Então, ele pensou, nós não colonizamos a Índia só para pegar as coisas e para explorar eles. Não, nós temos essa colônia para evangelizar eles. E ele envia 2 pessoas ali. Ele levanta 2 pessoas como evangelistas. E o rei da Dinamarca se comprometeu a suprir eles em todas as necessidades que eles teriam, né, nessa viagem. Então, esses 2 que foi enviado, eles tinham uma mente muito aberta. Então, além de evangelizar, eles foram na maior empresa ali, de liderança daquela época. E o dono dessa empresa
o representante, ele também era cristão. E eles conseguiram fazer uma evangelização tão forte, porque eles tinham a ajuda do rei e também dessa grande empresa que estava dando suporte para eles. Por isso, no lado norte, até hoje ainda tem muitos cristãos ali. Então, para que Deus usa os reis, né, ali, aquelas pessoas poderosas, para que o evangelho seja anunciado. Então, hoje, nós vemos que as pessoas que estão se tornando, tendo potência, pessoas que têm poder, autoridade, elas não estão ligadas na vontade de Deus, certo? Então, elas não estão atentas para que elas receberam essa autoridade para anunciar o evangelho. Mas quando nós amadurecemos, Deus derrama sobre nós essa visão. Para que nós possamos criar remanescentes que possam chegar nessas autoridades. Por exemplo, na China moderna, quem mudou não foram homens, foram 3 mulheres. Tinha um homem que ele era pastor, ele virou um homem de negócios, e as filhas dele tinham muita fé, porque elas foram criadas pela mãe, que era uma pessoa de muita fé. Elas iam para a escola dominical. E a irmã que tinha mais fé era a mais velha. A do meio não tinha tanta fé assim quanto ela. Então, a filha mais velha, ela casa com um cara muito rico. E aí ela começa a dar suporte para o evangelho espalhar. A segunda irmã casa com outro tipo de pessoa. E elas começam a trabalhar para que o evangelho seja falado ali na China. Então, até hoje, eles são muito reconhecidos na esfera comunista. Provavelmente, se a segunda irmã dela tivesse também muita fé como ela, a China teria mudado por completo. Mas nós entendemos através dessa história que é muito importante essa visão. Vamos concluir. Então, um resumo. Nós recebemos o poder de Cristo. No momento que você recebe Jesus, você recebe todas as bênçãos, como filho de Deus, como morada do Espírito Santo. E que nós possamos, através da oração, 24 horas, desfrute dessas bênçãos. Sempre. Incessantemente. Pois nós recebemos a natureza de Deus. Quanto mais nós
desfrutamos disso, buscamos isso, nós somos transformados e recebemos as respostas. E aqueles que estão cuidando dos nossos remanescentes, que vocês possam ter essa convicção. Nós não sabemos quem vai chegar lá, mas ensinem eles, ensinem. E para que isso possa acontecer, é só desfrutando de Cristo. Eu oro para que todos possam amadurecer. Vamos orar. Deus, obrigado. Que o Senhor possa nos tornar um evangelista maduro, completo. Que o Senhor possa nos levantar para sermos evangelistas no Japão e no mundo. Que o Senhor derrame o teu Espírito Santo sobre nós. Que nós possamos desfrutar de Cristo 24 horas. Que o Senhor possa abrir a escuridão em nome de Jesus Cristo. No dia 21 de fevereiro a 23, nós vamos estar fazendo o campo evangelista em Kochi. E em março, dia 7 a 11, também vamos estar em outra cidade fazendo. No dia 25 de fevereiro, das 1 às 3 horas, nós vamos ter treinamento de cura. Que vocês possam estar orando por esses acontecimentos aqui.
Hoje, o profeta ele fez 70 anos hoje, né? Tá de aniversário. Ele fez 70, mas ele está muito saudável. Nós possamos celebrar junto com ele essa data. Vamos orar para finalizar o culto. Pai, nós te agradecemos. Deus, obrigado pelo Senhor estar guiando o nosso profeta até aqui. Que o Senhor possa trabalhar para que ele possa alcançar a tua vontade, Senhor, de evangelizar todo o Japão. Que o Senhor possa derramar sobre ele tuas bênçãos, muito mais. Que o Senhor possa abençoar também a família dele que está lá na Coreia. E também nós aproveitamos, Senhor, para te entregar as coisas, as primícias. Tudo é teu, Senhor. Tudo veio de ti. Que como Davi, Senhor, que falou, eu sou merecedor de tantas bênçãos assim, que nós possamos te adorar, Senhor, com cânticos e louvores. Derrama sobre nós, Senhor, provisões, para que nós possamos, Senhor, alcançar a evangelização no Japão. Que o Senhor possa nos abençoar, em nome de Jesus Cristo. Amém. Que o Senhor Jesus, aquele que está conosco, nos guiando, e o amor do Deus Pai, e o auxílio do Espírito Santo esteja sobre todos os irmãos, na sua casa e no seu local de trabalho, nas escolas dos remanescentes. De hoje até o fim.